Módulo 4, tópico 2. Agora vamos estudar as époras, só que agora com planos. A gente estudou o que? Um ponto sobre uma épora. Aí mostrava para vocês que essa parte de baixo era o afastamento, a parte de cima era dessa parte alta aqui era a cota. Então eu tinha afastamento, tinha cota. Mostrava também que eu tinha retas. Então mostrava para você aqui, ó, que eu tinha reta. Eu tinha uma reta paralela ao horizontal aqui, vertical, tinha uma reta assim, tinha reta assim, reta de topo, e aqueles vários tipos, reta horizontal, fronta horizontal. E também eu mostrava para você que eu também tinha uma reta no plano bissetor, e mostrava todos aqueles processos, quando uma reta cortava uma épora, então na hora de você fazer o rebatimento dela, mostrava que esse rebatimento aparecia o que? Ela varando a tua linha de terra, então aparecia um novo ponto, sua relação na linha de terra, que era o V e o H, que eram os novos pontos, que eram os pontos de encontro. Agora vamos estudar quem? Os planos. Então na realidade você tem aqui, ó, plano. O que é um plano? É constituído de infinitas retas, certo? Toda reta paralela constitui um plano. Então, por exemplo, assim, ó, o que eu sei? Se eu tenho uma épora aqui, duas retas paralelas aqui, ó. Se eu tenho duas retas paralelas e uma épora, se eu tenho duas retas paralelas e uma épora, e de repente essas duas retas paralelas, vamos colocar no primeiro diedro, ó, duas retas paralelas, e ao fazer o rebatimento, o que eu tenho que saber? Que esse plano que as contém vai formar vários tipos. Então eu posso também ter um plano com duas retas concorrentes, forma um plano, ou o que? Três pontos. Então três pontos distintos determinam o plano, retas concorrentes determinam o plano e retas paralelas determinam o plano. Então todo esse conhecimento que vocês tiveram com ponto, reta concorrente, reta paralela, reta três pontos no plano, isso determina o que? Uma nova visão agora da geometria descritiva, que agora você vai ter um plano, e esse plano ele vai estar sobre a sua épora. Então esse plano ele pode estar assim. Então quando você for fazer, ó, ele está assim. Quando você faz o rebatimento, o que você tem que saber, ó, que para esse lado de cá só vai pegar na projeção uma reta. O plano, quando ele está assim, ele vai pegar o que? Apenas uma reta. Mas em relação ao plano, então o que você vai ter? Ó? Você vai ter a sua linha de terra e ele está assim. Quando ele está assim, você faz o rebatimento, em cima só vai dar assim. Mas na parte de baixo, ó, quando ele está encostado aqui, ó, vai colorir todo ele aqui, ó. Então isso seria o desenho. Ah, mas se tivesse o contrário, ele tivesse dessa forma aqui encostado, e aconteceu o mesmo processo. Ó. Ele iria na parte de cima da sua linha de terra, ele ia ficar desse jeito, e na parte de baixo ele iria ficar assim. Então tudo isso para determinar um plano. Por exemplo, eu tenho um plano aqui, ó, se ele faz isso aqui, ó, então esse plano aqui na sua épora, vai acontecer que quando você tem o seu rebatimento, vai acontecer que esse teu plano, ele vai ser o que, ó, que seria o plano de rampa, ele vai estar colorido aqui, ó, ele vai estar aqui, ele vai delimitar aqui, e ele vai delimitar aqui. E lembrando que eu vou também ter o que? Imagina agora que eu tenho um plano qualquer. Ah, eu faço um plano qualquer sobre ela. Então quando eu tenho um plano qualquer, ele faz isso aqui, ó. Se esse plano está desse jeito aqui, o que vai acontecer, ó? Se ele está assim, ó, ele vai ter uma nova épora. Se ele vai estar assim, que seria um plano qualquer, ele vai ter uma nova épora. Se ele tiver perpendicular, uma nova épora. Então a cada projeção, então você tem que imaginar a projeção dele. Ah, mas tem um outro detalhe também. Aí eu tenho um plano, e de repente eu coloco aqui, ó, uma reta. Olha, mas vamos botar um exemplo no plano de rampa. E eu coloco aqui uma reta. Então o que você vai saber? Que a projeção dessa reta
vai desaparecer totalmente nesse plano. Então a geometria descritiva é isso, você fazer a sua ébora, sempre que possível faça a sua ébora, faça uma ébora de papelão na sua casa, e vamos sempre observar se está no primeiro diedro, se está no segundo, se está no terceiro, se está no quarto, que é o mesmo esquema dos pontos.